Vamos lá. De novo. Pessoal do Periscope, pela terceira vez, estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim ou não? Tá? Foi? Legal. Olha o Alex Petardi aí, aluno meu aqui do Rio de Janeiro. Alex é engenheiro, estuda Direito e assistiu uma aula minha no curso Fórum que eu convidei para assistir. Alex, um abraço, bom te ver aqui. Foi? Então vamos lá. Legal. Tá bom, agora chega, vamos para o ambiente de sala de aula. Amigos, então dizia eu, a receptação, ela tem uma característica que é igual à lavagem de dinheiro. Anotem, ela é um crime acessório, pessoal do Instagram, acessório. É um crime parasitário, pessoal do Periscope. E é um crime vassalo, pessoal do Facebook. Então, crime acessório, crime parasitário, crime vassalo. Eu não gosto de falar as coisas, né, sem citar a fonte, tá? A expressão crime acessório, doutrina brasileira, pacificamente dá essa expressão. A expressão que muitos falam por aí sem sequer saber a fonte, né? Crime vassalo é usada pelo César Bittencourt e pelo Alberto Silva Franco. A expressão crime parasitário foi empregada, era utilizada, pessoal do Facebook, pelo professor italiano Vincenzo Manzini, muito influente no direito penal brasileiro, pessoal do Periscope. Então, povo do Instagram, na prova, pode vir com qualquer um dos três sinônimos. Gabriel, e se não vier? Aí você escreve, para demonstrar conhecimento. O crime de receptação é um crime acessório, também conhecido como crime vassalo, crime parasitário. Quanto mais informação você der, pertinente à sua questão, mais pontos você fará. E passa em concurso quem faz mais pontos. Só isso. Muito bem. Ele é acessório porque ele depende da prática de um crime anteriormente. Ou seja, o tipo dispõe, estou com o código aberto aqui, repito, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que... Então, aquela coisa, o objeto material da receptação é produto de crime anterior. De forma que é necessária a prática desse crime. E, dessa natureza acessória, algumas questões surgem em prova. Primeira questão. Anote que eu vou te falar, porque isso é fundamental. Anote. O autor da receptação, Vinícius Vilarinho, é qualquer pessoa. O crime é comum. Entretanto, o autor da receptação não pode ter concorrido para o crime antecedente. Eu vou repetir. A receptação é crime comum. Todavia, o autor da receptação não pode ter concorrido para a infração penal antecedente, para o crime antecedente. Ou seja, ele não pode ser autor, nem coautor, nem partícipe do crime antecedente. Por quê? Porque se ele concorrer para o crime antecedente, ele responde pela coautoria ou pela participação no crime antecedente e não pela receptação. Ou seja, se ele concorrer para o crime antecedente, a receptação será um pós-factum impunível. Essa questão sempre cai em prova, presta muita atenção. Caiu a seguinte questão no concurso para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Lembro-me bem, questão do Antônio. Eu vou trocar os personagens, tá? Eu digo assim para o Bruno Zampier. Falo, Brunão, eu trabalho na biblioteca de uma faculdade. E Bruno tem uma livraria, tá? Dono de uma livraria jurídica. Aí eu falo, Bruno, eu trabalho na biblioteca da faculdade e basta na biblioteca eu pegar os livros. Eu podia pegar 3, 4 livros por dia, podia furtar. Eu só não faço isso porque não tem para quem vender. Eu não quero os livros, eu não vou ler. Mas se eu tivesse para quem vender, eu juro que eu furtaria. É um meio de ganhar um dinheirinho. Aí o Zampa fala assim, faz o seguinte, furta que eu compro de você e boto para vender na minha livraria.
De novo, eu confesso ao Zampier, que é dono de uma livraria jurídica, que eu tenho como furtar os livros da biblioteca onde eu trabalho na faculdade, que é muito fácil furtar. Eu só não os furto porque não tenho para quem vender. Aí o Zampa fala assim, tudo bem. Então, você pode pegar os livros, pode furtar os livros, que eu compro de você e ponho na minha livraria para vender. E assim eu faço. Pergunto, analisando o tipo penal, como é que você tipificaria? Os livros são produto de crime, porque eu os furtei. Então você lê adquirir, receber, transportar, ocultar, conduzir, implementar produto de crime. Aí você diria, bom, Bruno Zampier praticou receptação, porque ele adquiriu coisa que sabia ser produto de crime. Qual crime? Meu de furto. Aí que você erra a questão. Repito o que eu falei, o autor da receptação, ele não pode ter concorrido para o crime anterior. Porque se ele concorrer para o crime anterior, pessoal do Facebook, ele responde pelo crime anterior e a receptação será um pós-facto impunível. Entenderam, pessoal do Instagram? Nesse caso, qual seria, pessoal do Periscope, a tipificação correta? Gabriel e o Bruno. Quando o Bruno falou assim, quando eu confessei ao Bruno a ideia criminosa, não é? O que ele falou? Furta que eu vendo para você. Ou seja, Weltzel dizia que todo crime nasce na mente do agente. Pessoal, vamos reduzir as mensagens, parar de ficar escrevendo a uma, porque se você ficar escrevendo, você não vai anotar a aula. Isso é uma aula, não é? A duas, porque quando você começa a escrever, ocorre o travamento. Então fica mais devagar. Então vamos parar de escrever de digitar, porque trava o aplicativo. Weltzel dizia que todo crime nasce, claro, todo crime doloso nasce na mente do agente. É por isso que a primeira fase do ITER é a cogitação, que é uma fase, pessoal do Periscope, mental, interna. Então, repito, Weltzel dizia que todo crime nasce, pessoal do Facebook, na mente do agente. Então, se eu penso em furtar livros, o crime já nasceu ou não, pessoal do Instagram? Já. É por isso que se eu quero matar você, eu penso em te matar, o crime nasceu. Por evidência, eu não serei punido porque a cogitação não é punida. À luz do princípio da lesividade. Pensar em te matar não causa nenhuma lesão ao bem jurídico protegido, vida humana, mas já nasceu crime. Eu confesso a ideia criminosa ao Bruno. Ele fala, furta, que eu boto aqui para vender na livraria. Ele não me instigou a praticar o furto. Então ele é partícipe do meu furto. Ele não responderá pela receptação. Entenderam isso? Resumo de novo, pela quarta vez. Não pode responder por receptação quem concorreu para a infração, para o crime antecedente. Tá bem? Olha aí, questão que surge da natureza acessória. Uma outra questão interessante. Vamos a uma controvérsia? Questão interessante. Amigos, pensa comigo. Me ajuda a pensar. Aqui não tem decoreba, aqui tem raciocínio, tá? Na receptação, o agente adquire, transporta, conduz. Conduzir não é dirigir, conduzir para fins dele é dirigir. Então, o agente que é flagrado dirigindo um carro roubado está em flagrante da prática desse crime. O conduzir, que é uma conduta configuradora de um crime permanente, tá? Muito bem. Então, a pessoa compra uma bicicleta furtada, um carro roubado, não é? Transporta produto de crime, enfim. E aí, a pergunta é, ele adquire, ele transporta, leva de um lugar para o outro, ele conduz o veículo roubado, a moto roubada, ele recebe a coisa. Aí eu te pergunto, bem imóvel pode ser objeto de receptação? Pergunta de alto nível. Bem imóvel e móvel pode ser objeto de receptação? Sim ou não? Pensa aí. Me ajuda a pensar.
Eu não quero que você, como sempre digo em minhas aulas, espere eu responder para você anotar a resposta. Eu quero que você pense. Eu não quero que você acerte, eu quero que você tente, tá? E aí? Bem imóvel, um imóvel produto de crime, claro que o imóvel não vai ser furtado porque é impossível. Um imóvel não vai ser roubado porque é impossível. Mas é possível que o imóvel seja produto de crime? E se sim for a resposta, pode haver receptação? Bom, aqui, anotem a controvérsia. Duas correntes disputam esse tema em doutrina, tá? A primeira corrente entende que sim, o bem imóvel pode sim ser objeto material do crime de receptação. Fundamento: a lei não distinguiu, a lei falou coisa que sabe ser produto de crime, falou coisa. Quando a lei dispôs coisa, móvel e imóvel, então poderia, problema nenhum. Olha lá, eu leio o tipo e digo, sabe-se, coisa que sabe ser produto de crime, é uma coisa. Essa posição era a posição do Fragoso e do Mirabete. Fragoso e do Mirabete, tá? Minoritária. A segunda corrente doutrinária, majoritaríssima, diz o seguinte: o bem imóvel não pode ser, pessoal do Periscope, objeto material de receptação. Por quê? Pelo seguinte, a receptação pressupõe o deslocamento físico da coisa, pessoal do Instagram. A receptação, para que se fale em receptação, é preciso o deslocamento físico da coisa. E por óbvio, pessoal do Facebook, não há como deslocar um bem imóvel. Então, não poderia, tá? Essa segunda posição, majoritaríssima, era a posição de Nelson Gria, era a posição de Magalhães Noronha, era a posição do Celso Delmanto, tá? Era a posição, é a posição do Damásio de Jesus e é a posição do Rogério Greco. Ou seja, uma corrente que é completamente dominante, tá? Altamente dominante, majoritaríssima. Então, primeira corrente, Fragoso e Mirabete. Segunda corrente, Nelson Gria, Magalhães Noronha, Celso Delmanto, Damásio de Jesus e Rogério Greco. Agora vamos refletir sobre isso. Agora que já está com controvérsia anotada no teu caderno, vamos refletir. Todo errada? Porque vejam, o fato de ela ser minoritária, pessoal do Facebook, não quer dizer que esteja errado, não é? Às vezes, aquilo que duas pessoas enxergam é o correto e ninguém vê, só duas pessoas. Então, será que estão com a razão Mirabete, Heleno, Cláudio, Fragoso? E aí? Bom, Gabriel, eu não consigo entender como é que poderia ser. Dou-lhes um exemplo. Seria possível um imóvel ser objeto material de crime? Vamos pensar? Seria. Como assim? Pensem numa extorsão. Constranger alguém com violência, grave ameaça, com o fim de obter indevido valor econômico. Eu constranjo você, com uma arma de fogo e digo, vamos ao cartório simular uma compra e venda do teu imóvel para mim. Senão eu te mato. Aí a gente vai ao cartório, eu estou constrangendo você com grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a gente faz uma simulação de compra e venda, eu te dou um cheque fictício, tá? E aí, depois, no mesmo dia, a gente vai no registro de imóveis, que é em frente ao cartório, e registra. 5 dias depois, sai o registro em meu nome. Eu obtive um imóvel como produto de extorsão. Perceberam? Aí
eu falo para um amigo meu, rapaz, estou vendendo imóvel. É mesmo? É. Quanto? X reais. Aí ele, poxa, metade do preço? Aí eu, por que, Gabriel? Não, que eu consegui, eu ameacei lá o sujeito, fui no cartório, apontei arma para a cabeça dele, uma arma de fogo, fui no cartório, e aí obriguei ele a passar pro meu nome, simular uma escritura de compra e venda, depois a gente foi no registro, não é? Ou seja, essa pessoa, o pretenso comprador, sabe que aquele imóvel é objeto de crime e mesmo assim ele compra. Ou seja, essa terceira pessoa adquire um bem imóvel de mim, objeto de crime. É possível? É, problema nenhum. Não é? Problema nenhum. Por que não seria? Entenderam? Então, repito, eu até concordo com a primeira corrente, que é minoritária, tá? Vamos lá. Vamos agora prosperar, ainda na receptação. Amigos, a receptação, ela divide-se em duas partes. Eu tenho, vocês estão discutindo se avião e navio é bem móvel ou imóvel? Ainda estão discutindo isso? Se avião e navio é bem móvel ou imóvel? Sério? Ainda estão nessa? Uma discussão ultrapassada, sem sentido? Pelo amor de Deus, se o avião e o navio se movem, é claro que são móveis. Pô, pera lá. É só você olhar para um avião passando, ele se move, o navio também, né? Mas pera, vamos prosperar, gente. Ainda estão nessa, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos prosperar. Aí o professor Ival, grande mestre do processo civil brasileiro, esse é fera. Vamos lá. A receptação divide-se em receptação própria. Eu falei, aqui não cabe blá blá blá. Ah, mas o avião e o navio, isso é blá blá blá. Aqui não cabem banalidades, já falei para vocês. Esse é um ambiente de estudo semanal e profundo e gratuito. Então, blá 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 não cabe, tá? Vamos lá. Daqui a pouco vão perguntar, igual perguntaram para Alexandre Câmara uma vez, qual era a diferença entre quiovenda e retrovenda. Sabia dessa, professor Ival? Professor Alexandre Câmara? Pois não. Qual a diferença entre retrovenda e quiovenda? Né? Quer dizer, a pessoa perdida faz a pergunta dessa, é de matar, né? Vamos lá, vocês são mal barato. Amigos, a receptação ela pode ser própria ou imprópria. Onde é que você vai colocar uma barra na sua lei? Pega a sua lei e vamos ler juntos. Pega um lápis, uma caneta. Adquirir, receber, transportar. Pessoal, o Instagram está querendo travar. Então, por favor, parem com as mensagens. Senão vai cair, tá? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Depois da palavra crime, coloquem uma barra no código de vocês. Pega um lápis, uma caneta, uma barra. Gabriel, não tem lápis nem caneta, não tem problema. Faz um furo no dedo e bota uma barra de vermelho, de sangue, para nunca mais esquecer. Fica marcado, deixa marcas no Código Penal. Então vamos lá. Depois da palavra crime, coloca uma barra. Até a barra, temos, pessoal do Facebook, a receptação própria. Própria. Depois da barra fala assim, ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Depois da barra que você colocou, da palavra crime, temos a receptação imprópria. Quais são as diferenças? Na receptação própria, o agente diretamente adquire, conduz, transporta produto que ele sabe ser produto de crime. A receptação própria, no caput, não admite o dolo eventual. Somente o dolo direto, porque a lei dispõe, coisa que sabe ser produto de crime. Se a lei dispusesse, sabe ou deve saber, tudo bem, mas não fala isso. Então, na cabeça do artigo, né? E para quem não sabe até hoje, caput em latim é cabeça,
só dolo direto. Ok, então eu compro uma bicicleta roubada, eu compro um notebook roubado, eu compro um DVD pirateado, né? Coisa que ninguém faz. 3 por 10. Enfim, só que na receptação imprópria, o agente, ele não adquire o bem, ele não conduz, transporta, ele precisa de um terceiro, uma outra pessoa, e ele influi essa terceira pessoa de boa fé a adquirir, a receber, a ocultar. Sendo que essa pessoa tem que estar de boa fé, ou seja, o agente está de má fé. E a terceira pessoa a quem ele influi está de boa fé, trazendo essa... O autor da receptação que influencia age com dolo, tá? E o terceiro de boa fé age sem dolo. É por essa razão que o terceiro de boa fé responde por crime nenhum, por ausência de dolo. Aí, o agente não, pela imprópria, tá? Então, sem que você saiba, você estando de boa fé, eu influencio você a comprar um notebook que eu sei que é produto de furto, você não sabe. Tanto você não sabe que você está de boa fé. E você adquire. Ou seja, eu pratico receptação imprópria. Mas aí vem a questão de prova. Aí a prova pergunta para você: e se o terceiro, a quem o tipo faz menção, e se esse terceiro, a quem você exerce a influência, estiver de má fé? Ou seja, trazendo para o direito penal, se o terceiro está de má fé, ele age com dolo. Então, eu influencio você a adquirir um notebook produto de crime. Eu sei que tenho dolo e você também tem dolo. Você está de má fé, você tem dolo. Qual é o seu crime? Não responda não, pense, qual é o seu crime? Porque quando você estava de boa fé, sem dolo, responde por nada. Mas agora você está de má fé, ou seja, pessoal do Facebook, você está com dolo. Eu influencio você a adquirir um notebook, produto de roubo, e você sabe. Entendeu, pessoal do Instagram? E aí? Agora, se você sabe, pessoal do Periscope, qual é o seu crime? Muito simples. Se você sabe, você adquiriu um produto que sabe ser produto de crime. Então você é autor da receptação própria. A receptação da primeira parte, antes da barra que você colocou. Receptação própria. Simples assim. Faz sentido? Tá. E eu? Calma, vamos por parte. Você responde por receptação própria e eu que te influenciei. Muito simples. Eu sou partícipe da sua receptação própria. Você é autor, pessoal do Periscope, de receptação própria e eu sou partícipe da sua receptação própria, pessoal do Facebook. Entenderam, pessoal do Instagram? Faz sentido? Ótimo. Vamos lá, amigos. Agora, uma última questão para trabalharmos com isso aqui. Vamos lá para o parágrafo 1º. Deixa eu pegar aqui o código. Meu código aqui, ó. Deixa eu botar para cá? Porque ali estava longe, eu já não estou enxergando de longe. O parágrafo 1º, ele é um crime próprio. Ele é próprio porque ele é praticado pelo comerciante industrial. E diz assim, ó, é um tipo naturalmente igual ao caput, é um tipo misto ou múltiplo ou de conteúdo variado ou plurinuclear. Gabriel, o que é um tipo misto, múltiplo, de conteúdo variado ou plurinuclear? É um tipo que contém vários verbos, como é a lei de drogas, como é o 180 caput, como é o 180 parágrafo 1º,
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, dispor à venda, reforma, utilizar e proveito para proleio, no exercício da atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de crime. Coisa que deve ser produto de crime. Aí tu pensas, bom, pera lá. Se no caput a lei fala coisa que sabe ser produto de crime e lá está abrangido o dolo direto de primeiro grau, aqui no parágrafo 1º, quando a lei dispuser coisa que deve saber, esse deve saber seria o dolo eventual? O deve saber, pessoal do Facebook, seria o dolo, não é? Aí que está. Em doutrina, duas correntes disputam esse tema. Notem a controvérsia. Uma primeira corrente sustenta que realmente, lá na expressão, estou lendo ela aqui, coisa que deve saber, na expressão deve saber, ali está caracterizado o dolo eventual. Está escrito aqui, deve saber. Essa posição é a posição do Celso Delmanto, é a posição do Luiz Regis Prado, é a posição de Alberto Silva Franco, é a posição de Paulo José da Costa Júnior, é a posição do Rogério Greco, entre outros. Contudo, uma segunda corrente sustenta, pera lá, quando se diz aqui, deve saber, quando diz lá, não é? Coisa que deve saber, isso é culpa. Ele deve saber que é produto de crime e ainda assim adquire, monta, desmonta, remonta, recebe, transporta, oculta, conduz, depósito, desmonta. Adquire. Quer dizer, é culpa. Deve saber e ao praticar a conduta e deveria saber, ele é imprudente. Ele viola o dever objetivo de cuidado. Essa posição é minoritária, porém, era a posição daquilo que eu chamo de trilogia. Quem compõe, ou quais autores compõem a trilogia 3, trilogia estrutural do direito penal tradicional? Nelson Hungria, Magalhães Noronha e Fragoso. Ninguém menos que Nelson Hungria, Magalhães Noronha e Fragoso. Minoritários, tá? Aí você pergunta, ok, então majoritariamente é dolo eventual, Gabriel? É dolo eventual. Então, dolo direto no caput, dolo eventual no parágrafo 1º. Aí eu te pergunto, se o comerciante ou industrial sabe de crime, ele sabe, tem certeza absoluta, ou a gente tem um restaurante e ele compra um caminhão carregado de vinhos, produto de roubo na rodovia, ele sabe que é produto de crime, ele não acha que o dolo eventual, acha que o dolo direto, mas ele é comerciante industrial. Será que o parágrafo 1º abrangeria o dolo direto? Porque ele pode responder pelo caput. O caput é comum, qualquer um pode praticar, inclusive comerciante industrial. Problema nenhum. Mas a pergunta é essa: quando no parágrafo dispõe, deve saber, abrange também o dolo direto? Em doutrina, duas correntes disputam esse tema. Primeira corrente, não. O autor utilizou expressões distintas. No caput, usou a palavra sabe para denotar dolo direto. No parágrafo 1º, usou a expressão deve saber para denotar dolo eventual. Logo, quisesse o legislador abranger no parágrafo 1º dolo direto, escreveria no tipo sabe ou deve saber. E, no entanto, não o fez. Logo, só está abrangido aqui o dolo eventual, não se abrange aqui dolo direto. Posição
de Alberto Silva Franco. Posição do Damaso de Jesus. Tá bem? Umas minoritários. Uma segunda corrente, que eu acho que faz mais sentido, sustenta. Está abrangido, sim, aqui o dolo direto. O legislador disse menos do que queria. Ele queria abranger também o dolo direto. Não faz sentido abranger o dolo eventual e não abranger o dolo direto, que é mais grave ainda. Não faz sentido abranger o dolo eventual sem abranger o direto. Então aqui caberia o quê? Se o legislador disse menos que queria, caberia uma interpretação extensiva para abranger também o dolo direto. Aí, como é que você leria? Coisa que sabe ou deve saber. Essa segunda posição, um pouco majoritária, é defendida por Luiz Regis Prado, Zanutti e Rogério Greco. Tá bem? Luiz Regis Prado, Guilherme de Souza Nutti e Rogério Greco. Tá bem? E aí, meus amigos, eu teria tantas coisas mais para falar com vocês sobre receptação, entretanto, pela hora, eu vou encerrar o nosso grupo hoje por aqui, tá bem? Mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês, foi um prazer compartilhar com vocês esse espaço nosso semanal, gratuito e profundo. Obrigado por me receberem em suas casas e permitirem que eu estudasse com vocês o direito penal, tá bem? Mais uma vez, obrigado pela companhia. Semana que vem, quinta-feira que vem, teremos mais, tá bem? A vocês um abraço, até o próximo encontro e tchau. Agora eu vou encerrar o Facebook. Encerrando o vídeo. Agora eu vou encerrar o Instagram. Encerrar o vídeo. Vou deixar lá por 24 horas. E agora eu vou encerrar o nosso Periscope de hoje. Gente, obrigado pela companhia e até a próxima.